Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sigma. Estamos aqui hoje com Gabriel Canguçu e Joacir Peçanha. Se apresente, por gentileza. Bem, pessoal, eu sou o Joacir Peçanha, sou de Sorocaba, sou escritor e é uma honra estar participando desse podcast aqui com o companheiro Roberto e o companheiro Gabriel Luca, e é isso aí. Bom, pessoal, meu nome é Gabriel Luca, né? Eu sou de Belo Horizonte, estudo Direito na PUC Minas e é um prazer estar aqui comentando um pouco o assunto aí do dia. E o nosso assunto de hoje é um assunto bem crítico, está em alta nessa semana, que é a questão dos incêndios florestais na Amazônia e a invasão da nossa autonomia como país, principalmente vindo do presidente francês Emmanuel Macron. Aqui nós temos os nossos cuidados e sobre essa questão bem interessante, que é um assunto sobre a inversão térmica, que foi o que aconteceu no Sudeste, em São Paulo, em que o dia virou noite e foi um espetáculo bastante bonito, mas bastante utilizado para formas políticas. Bem, esse fenômeno, eu que sou do Sudeste, né, sou de Sorocaba, eu testemunhei esse fenômeno por volta a partir das 10 horas da manhã, como, dizendo de maneira um pouco leiga, o dia virou noite. A partir das 10 horas da manhã, o céu foi tomado por nuvens e o céu ficou alaranjado, como muitos relataram nas redes sociais, causando o fenômeno de inversão térmica. Com isso, a escuridão tomou a cidade e muitos ficaram se perguntando o que acaba acontecendo. E é a terceira vez que eu vejo esse fenômeno acontecendo ao longo desses anos. É um fenômeno comum de ocorrência no inverno, a inversão térmica, em que ocorre o choque de duas frentes frias e uma frente quente, causando esse tipo de fenômeno. Então, para mim não era algo de muito novo. É um fenômeno bastante comum, né? Não só no Sudeste, mas aqui no Sul do Brasil também ocorreu, alaranjou bastante o dia, foi bonito de ver, mas nada que eu já não tenha visto antes. Nada alarmante, foi feita uma política besta em cima dessa questão com incêndios na Amazônia que ocorrem todo ano, desde quando a Amazônia é Brasil. É ridículo, realmente. Hoje em dia, na era da informação, é bem fácil você fazer um desses tipos de fenômenos acontecerem. Na psicologia, no jornalismo em geral, as pessoas caracterizam esse fenômeno como histeria coletiva, quando um fato ele é aumentado ou deturpado a fim de causar um alarmismo. Se é possível lucrar, né? Essa pessoa começa a compartilhar nas suas redes sociais uma foto, algo do tipo, alguma informação errônea, de acordo com fatos, com coisas que acabaram ocorrendo, e esse fato é deturpado a ponto de se tornar algo totalmente diferente do que era antes. Chamam de fenômeno de fake news e outros tipos de expressões. Esse tipo de informação se alastra e cada vez mais, como um telefone sem fio, ela vai sendo deturpada. Cada dia mais, cada dia mais. Nada alarmante. E acontece o que aconteceu recentemente nas redes sociais. As pessoas passam a acreditar que a poluição atmosférica, que estava concentrada, presa pela inversão térmica, pelas duas frentes frias que entre aspas, capturaram essa frente quente carregada de poluição atmosférica, principalmente da capital de São Paulo, que é uma cidade que emite muitos poluentes, principalmente pelos seus carros, não só pelas indústrias. Aqui em Sorocaba também, que é uma zona industrial, e isso ocorre em Sorocaba, Campinas, São Paulo, basicamente, em boa parte do Sudeste, isso ocorreu ao mesmo tempo. Acho que isso aí tem muito a ver problema de rede social, sabe? O pessoal vai comentando isso, aí um vai puxando a sardinha do outro, celebridade postando, aí já viu, né? Twitter, Instagram, aí bombou. E quando isso ocorreu, houve aquela questão da chuva, carregada de poluentes em São Paulo, capital. E essa chuva carregada de poluentes, né, foi interpretada como uma chuva carregada de cinzas. Ela estava preta por causa das cinzas. E muitos começaram a compartilhar isso nas redes sociais, e a histeria coletiva tomou conta da população. Muitos começaram a crer que, na verdade, fumaças são carregadas como se fosse radiação. Ainda mais porque esse fenômeno, que internacionalmente conhecido como smog, que é o smoke mais fog, que fog é a neblina. Então, esse fenômeno ocorreu de maneira muito mais intensa do que aqui em São Paulo, capital, em Londres, em 1952, quando a fumaça carregada das indústrias de carvão e das casas que utilizavam carvão para aquecimento
acabou se prendendo na atmosfera por causa da inversão térmica. E com isso, causou uma neblina muito forte por dias em Londres, uma neblina até mesmo tóxica, devido ao tanto de carvão que foi emitido na atmosfera. De novo, nada a ver com queimadas ou cinzas provocadas de vulcões ou nada do tipo, até porque não houve nenhuma erupção na época. Isso foi somente pela ocorrência de carvão, poluição atmosférica, que foi liberada durante esse fenômeno. Isso não é algo novo, isso já ocorreu várias vezes durante a nossa história e em vários lugares. Não só gás de enxofre, né, mas outros gases também, os gases carbônicos, eles realmente geram a chuva ácida, é um fenômeno comum decorrente da industrialização, é bem tranquilo. Eu lembro que, todo mundo estudou aí no sexto, sétimo ano, estudou o que é chuva ácida, né? Então, é uma coisa bem normal que acontece em áreas industriais e tudo mais. Sim. Fenômeno natural. É um fato. Todo ano acontece, todo ano no período de inverno, entre julho e agosto, tem sempre um dia que realmente fica um tom mais alaranjado, né? Foi justamente essa questão do Brasil estar numa zona intertropical que pega bastante de massa de ar frio e massa de ar quente. Nós temos também algumas questõezinhas bem interessantes sobre como politizar em cima das queimadas, né? Alegando que a fumaça decorrente de uma queimada na Amazônia estaria interferindo no sudeste brasileiro. É praticamente ridículo, por assim dizer. E nessa questão, temos aqui também a questão de muitas vozes de pessoas que se travestem de indígenas sobre o manto da FUNAI, que acabam por utilizar esse tipo de argumento para a politização, não só contra o governo federal, mas também para lucrar em cima disso. Até teve uma entrevista de um índio reclamando sobre as queimadas da Amazônia e o índio usando um apetrecho no pulso que custa mais de R$3.000. Sim, um Apple Watch. Um Apple Watch. É ridículo, realmente, assim, o que a FUNAI anda fazendo, dando voz para esse tipo de charlatão e aproveitadores da situação política nacional atual. Inclusive, Canguçu, no seu estado, entrevistaram um índio do seu estado falando que ele era da Amazônia, um negócio bem escrachado mesmo. Será que é os pataxós daqui? Não vou saber falar pra você agora. Acho que é. Mas eles não tem nada a ver com a Amazônia não, pelo que eu sei. Tá bem longe dela, né? É bem longe. Eles estão aqui na Mata Atlântica. Sobrou da Mata Atlântica. Questão também dessas queimadas estão sendo utilizadas realmente assim como uma pólvora, uma artimanha política de certos países europeus e de setores da política nacional brasileira, justo que é para desbancar o Brasil no meio internacional, fazer o Brasil ficar desacreditado. O que vocês têm a dizer sobre essa situação nacional agora, essa reunião do G7? Como que vocês acham? Isso tudo é reflexo de um fenômeno que vem ocorrendo há muito tempo que pela segunda metade do século XX, sendo fortalecido agora no século XXI. Uma nova maneira de se fazer guerra, a guerra híbrida ou a guerra de quarta geração, que é a utilização de desinformação e expressões que são chamadas como manipulação da percepção, onde se bombardeia não só a população geral, mas todos os veículos de mídia com informações chocantes sobre certo local. Informações essas que pessoas no exterior não conseguem ter muito acesso a confirmações ou os verdadeiros fatos que estão por trás. No caso de nós que somos brasileiros, é muito fácil comprovar. É só acessar o site do INPE, por exemplo, a fim de comprovar que esses incêndios não são nada alarmantes comparados aos anos anteriores, dentro desse período de estiagem. Porém, para uma pessoa que está nos Estados Unidos, para uma pessoa que está na Europa, é muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de informação. Logo, figuras públicas, não só como Emmanuel Macron, como atores, como o próprio Robert Downey Jr. se pronunciou, vários atores que atuam na causa ambientalista, ex-políticos e figuras públicas entram bombardeando as mídias sociais e os veículos jornalísticos com desinformação, a fim de perverter as mentes daqueles que estão no exterior, a fim deles aceitarem políticas que antes seriam consideradas inaceitáveis, como uma possível intervenção militar na Amazônia. Lembrando aqui que a intervenção no Iraque começou apenas com uma teoria de professores de geopolítica.
E logo depois escalonou do que se escalonou atualmente. E todos aqui sabem, não só os participantes como os ouvintes, provavelmente sobre o que ocorreu no Iraque e no Oriente Médio. Isso é reflexo de uma desinformação de muitos anos, de uma manipulação da percepção que gera aceitação pela parte da população. Só uma parte, Joacir, na questão do Iraque, a desculpa foi na de armas químicas, né, na primeira invasão, mas todos nós sabemos que a motivação é a mesma do que aqui no Brasil. São recursos naturais, Sim. simples assim. Existe um fator bem, até mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, mas sim exemplificando um pouco sobre a manipulação da percepção, que é como o governo americano, junto com as outras potências elites mundiais, fizeram essa false flag do Iraque. Eles pegaram um trecho de um filme, eu não lembro o nome do filme agora, era um filme até que famosinho na época, em que os dois heróis principais entravam numa câmara onde o governo iraquiano, ou um governo vilão lá do filme, guardava gás VX em cápsulas de vidro. A primeira informação o gás VX ele foi inventado pelo governo britânico durante a Guerra Fria, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, um dos gases mais letais até hoje, em que o próprio antídoto desse gás pode causar morte, e ele não é armazenado em cápsulas de vidro. Só que o serviço secreto americano alegou que o Iraque estava transportando gás VX e a fonte descreveu exatamente a cena do filme. Para os serviços secretos europeus, da OTAN em geral, ele descreveu exatamente a cena do filme. O nome desse filme é A Rocha. The Rock. Se não me engano é esse mesmo. The Rock. Eles usaram a cena de The Rock descrita para poder fazer um false flag de que o Iraque estava produzindo gás VX. O que não era verdade, gente. Hoje em dia sabemos que não é verdade. É até bem disseminado isso. Pessoal. Só pra mostrar de como que Pode falar, Gabriel. Que a informação corre errado, só pra mostrar. Essa semana aí, a companhia Amazon, né, do bilionário mais rico do mundo, Jeff Bezos, caiu a ação. E tipo, eu não fui muito a fundo, nem nada, pra saber se ia acontecer alguma coisa no mercado econômico, financeiro, mas do nada começou a cair pra caramba, perdeu muitos pontos na ação. Aí eu tô relacionando isso como... pode ser que o pessoal entendeu que... Possível fenômeno por causa da... Que tá na hora de vender as ações da Amazon. Eles perderam... No mercado brasileiro, eles perderam 2,13% de você tá mais valor de mercado. De valor. Pois é, mas... Quando fechou o pregão, né? Às 5 horas. Pois é, mas o que importa aqui, o Brasil dispõe de 2 sistemas que analisam as queimadas em nome do INPE e pela Embrapa, que é uma parceria que eles fazem. Então, eles têm um projeto PRODES, que é um monitoramento da floresta, que ele é atualizado a cada dia, que tá naquele site lá, queimadas.imp, eu não sei de cabeça. Eu sei qual site é esse. Se você souber qual endereço pode falar aí. Eu posso ver ele aqui pra você rapidinho. Tá. Enfim, o PRODES ele monitora cada dia os focos de queimada, porém, o outro sistema que o INPE tem é o TerraClass, é o projeto TerraClass. Porque não basta ter só um tipo de satélite que monitora as florestas, um tipo de visão aérea e ver o que está acontecendo, porque, na verdade, existe queimada legal. Vamos supor, queimada de agricultura, quando o agricultor está com um mato muito grande, ele pede uma autorização à prefeitura ou algum órgão competente e coloca fogo, que é uma forma de controle também de desbastar a mata lá, invasora, que ele não quer. Tem que ser feita de forma controlada, né? Eu não sou hipócrita o suficiente para falar que não existe agricultor que faz escárnio nas terras amazônicas, né? Nas terras do norte do Brasil. Não, com certeza. Mas realmente, sim, é uma realidade exagerada. Acho que quando eles fazem o pasto limpo, né? Eles precisam fazer isso. Sim, realmente e a terra da Amazônia, todo mundo sabe que ela é uma terra mais arenosa, então ela não serve tão bem para plantio. E realmente existem fazendas legais e tudo mais, mas eu sei que o governo brasileiro não para de combater esse tipo de situação. Verdade. Inclusive com a ajuda do Exército, Força Aérea. Muito interessante até. Esse projeto TerraClass, só para concluir, ele faz justamente essa pesquisa, ele investiga o que está acontecendo nessas queimadas, porque existe também um desmatamento legal
que é para fazer área de mineração, área urbana, dentre outras. Então ele não é simplesmente toda queimada que acontece lá, ele é legal. E esse projeto TerraClass, pelo que eu pesquisei, ele atualiza a cada mês. Então o que a gente está vendo agora é os últimos dados quentes de no máximo de julho do projeto TerraClass. Sim. Agora o projeto PRODES ele monitora cada dia. Mas esse a cada dia é inconclusivo, ele não dá Uma média exata, né? uma ciência total do que está acontecendo lá, entendeu? Ele tem que Aham. dar uma tranquilizada aí, porque falta estudo, falta o monitoramento dar certo. Não, e sem contar que, por exemplo, que no monitoramento diário, se varia para mais de um dia para o outro, isso já é utilizado pela mídia para argumentar que aumentou o foco de incêndio, que aumentou no amplo, mais, num aspecto mais geral, né? É o que vende, né? É o que vende. Atualmente é praticamente um fato de que a mídia atual, principalmente a mídia convencional, por assim dizer, atualmente ela se baseia em torno do alarmismo, porque atualmente é o que vende, as pessoas estão começando a se informar por meios alternativos, por jornalismo alternativo, pelo Twitter, que seja, por redes sociais, pelo jornalismo alternativo em geral, tá tendo muito mais força e muito mais credibilidade do que o jornalismo mainstream aqui no Brasil. Então é necessário se ter notícia quente, é necessário ter notícia que gere impacto. Então muitas vezes eles acabam gerando esse alarmismo em cima de algo que não é realmente de uma situação que não é realmente tão grave. Vale lembrar que no Brasil e no hemisfério sul, não estamos falando só do Brasil, mas sim de todo o hemisfério sul, houveram focos de queimada também na Grécia nesses meses, na Europa no verão. Bolívia também, ué. Bolívia, Bolívia Chiquitânia, tá queimando 500 mil hectares lá. E o Evo Morales até passou de oferecer ajuda pro Brasil, né? Pra controlar os incêndios florestais. E o governo recusou, o Evo Morales que recusou ajuda em auxílio internacional para controle desses 500 mil hectares que estão queimando de floresta amazônica do território da Bolívia. Então, vale ressaltar aqui que esses focos não são somente culpa do Brasil, e sim culpa de todos os países, e não só culpa, como responsabilidade de todos os países da América Latina de controlar esses focos de incêndio. Vale lembrar que julho e agosto é um período de estiagem, não só no Brasil, como o Roberto falou, na Europa. Estamos aqui no Brasil, os meses de julho e agosto são os que apresentam maiores focos de queimada. E no ano de 2018, no mês de julho, houveram 1.930 focos de queimada, segundo os dados do INPE. Comparando-se com esse ano, o mês de julho, houveram apenas 1.070 focos de queimada. Nesse mesmo mês de julho de 2019, 209 focos. Entende? Tendo uma média muito menor do que o ano anterior. E no mês de agosto, ainda não concluído, comparado ao mês anterior, houve um aumento de 200 focos, cerca de 200 a quase 300 focos, de 350 para 520. Só que mesmo assim esse aumento não é tão alarmante como os dados que foram demonstrados em 2010, no mesmo mês de agosto, onde houveram 2.444 focos de queimada. Ou seja, esse não é o pior ano para a Amazônia, em questão de focos de queimada. Nos últimos 10 anos, pelo que eu me lembro, foi 2000, que foi o ano da grande estiagem. Daí realmente 2015. 2010, pelos dados do INPE, 2010 foi o pior ano. Sim. Mas o governo Dilma teve uma queda absurda de queimadas, pelo que no período, né? 2011 a 2016. Realmente, 2015 foi um dos piores anos, pelo relatado. 2015? Sim. E eu tenho que corrigir aqui que... Então deve ter voltado. Eu corrigi aqui que os focos demonstrados aqui, por mim, foram os focos de São Paulo. Perdoe-me. Eu demonstrei aqui uma informação errada. Devido ao... Não percebi que achei que o link que tinha sido me passado era o link de São Paulo.
Era o link da Amazônia, mas na verdade de São Paulo. Só que mesmo assim... Não, então tem que arrumar aí. Arrumando, corrigindo. No ano de 2019, os focos em julho e agosto são, comparando-se com os focos anteriores, 1.346 em julho, 1.371 em julho, 5.769 em agosto. Só que comparado a anos anteriores, houveram praticamente, em 2005, 5.981 focos. Realmente, o ano de 2015 foi o pior, no mês de setembro registrando 5.004 focos de incêndio. Ou seja, não é o pior ano desses anos de estiagem que houveram na Amazônia. E você pode perceber que os dados eles não são tão alarmantes devido ao fato de que esses dados são mais ou menos parecidos com os anos anteriores, né? Até mesmo que aqui em 2017 houveram 4.793 focos no mês de agosto. Aqui em 2010, outro ano também de grande estiagem, houveram 5.261 focos no mês de agosto e 4.021 no mês de setembro. Então, segundo os dados, ainda não é o maior período de queimadas na Amazônia. Não é um dos piores anos. Realmente essa questão, nós temos uma questãozinha bem interessante que dá para dessa área, desviando um pouquinho na utilização política das queimadas, né? Principalmente dos países europeus, esse novo colonialismo deles. Então, um colonialismo mais ideológico, mais vocal, mais verbal, né? É realmente bem interessante. Dentre as ações dos países estrangeiros aqui no Brasil, não só dentro da Amazônia, como em todo o Brasil, lá vale lembrar que boa parte das potências europeias são investidores e acionistas da Vale, que atualmente é privatizada, é uma empresa privada, foi privatizada, e esses acionistas europeus investiram na Vale, comprando diversas ações, e atualmente tivemos a tragédia de Brumadinho, se não me engano em Minas Gerais, não é, Roberto? Isso. A tragédia de Brumadinho que ceifou centenas de vidas, diversas vidas, e causou uma catástrofe ambiental de Brumadinho e Mariana. Causaram catástrofes ambientais de valores inimagináveis, em que metais pesados foram lançados, não só nas cidades, como nas florestas no entorno, no solo. No Rio Doce, Mariana. No Rio Doce. Morreu o rio. Morreu. Não existe mais esse rio. E tem uma questão também bem interessante, que esses países, mesmo sendo acionistas de grandes empresas poluidoras, eles atuam como uma voz de sobriedade, uma voz defendendo algo que nem eles mesmos praticam, e praticam muito menos do que nós mesmos brasileiros. Sim. É bem interessante falar disso. Tem até um caso de uma empresa, salvo engano, a Norsk Hydro, que estava devendo desde 2009 sobre poluição de rios e lagos no Brasil, de uma empresa que o maior acionista é o governo dinamarquês e culpa o governo brasileiro por não preservar a natureza brasileira. Então esse tipo de hipocrisia é recorrente nos países ditos. Norsk Hydro, a empresa essa que age em mineração, né, aqui no Brasil, no norte do país, e tem a hipocrisia de depositar seus dejetos oriundos da mineração em nascentes de rios de água doce da Amazônia. Nascentes que... Creio que é uma empresa norueguesa, né? Uma empresa norueguesa, se não me engano. A Norsk Hydro, essa mesmo. E ela foi responsável por diversos escândalos no norte do país, sendo multada, sendo impedida de operar aqui no Brasil, e por um tempo. Depois ela voltou a operar, e atualmente ela opera muito menos do que antes. Ela foi forçada em fevereiro de 2018 a cortar sua produção de alumínio em 50% em uma fábrica localizada no Pará, porque eles estavam liberando água não tratada para o meio ambiente. Então, diversas pesquisas descobriram que eles estavam liberando em um tubo de esgoto clandestino
níveis elevados, altamente elevados de alumínio, nitrato, sulfato, cloreto e até mesmo chumbo, em concentrações altíssimas. A empresa, em 2018, alegou apenas que, mesmo com alguns vazamentos não autorizados acontecendo, os relatórios que eles fizeram mostravam apenas uma pequena mudança no pH do rio. Nada relacionado à poluição. Então, após negar isso, eles admitiram a existência de um canal clandestino que lançava dejetos na região em nascentes amazônicas. A tubulação ela foi encontrada no rio, nas nascentes do rio Muripi, em seus efluentes, ou seja, eles admitiram estarem depositando metais pesados em nascentes do rio Amazonas, do rio Muripi na Amazônia. Noruega, então, é uma questão muito complicada. Essa que, por sua vez, é a maior detentora, né? É o que dá mais dinheiro para o Fundo Amazônico. Por que ela dá mais dinheiro para o Fundo Amazônico? Porque ela estourou... Eu acho que a consciência tá pesando, né? Justamente. Porque a Noruega não tem mais nada no país deles de preservação ambiental. O que acontece? O protocolo de Kyoto estabeleceu aquela cota máxima de liberação. Aquela cota de liberação de carbono na Terra. Só que como a Noruega, na verdade a maioria dos países desenvolvidos, e China e entre outros, porém eu não tenho certeza se a China é uma signatária do protocolo de Kyoto, provavelmente não é. Como esses países desenvolvidos sempre poluem mais, eles compram créditos de carbono para aliviar a multa, né? Ou seja, o Brasil não polui quase nada, não ultrapassa o limite nunca. O Brasil não é responsável nem por 4% da emissão de poluentes mundial. Então, aí o Brasil tem muito crédito de carbono. O Brasil vende esses créditos de carbono e os países compram. A Noruega tem bastante e a Alemanha também. A Noruega tem, acho que, bilhões investidos no Fundo Amazônico justamente por isso. E com isso, ela mantém várias ONGs, vários helicópteros. Dessas ONGs tem vários helicópteros para, vamos dizer, vigiar as florestas que ela, entre aspas, compraram, florestas, porque a árvore tira o carbono da atmosfera, né? Então elas contratam ONGs para preservar o ambiente. Porém, é esse aí que está o problema, né? Porque tem milhares de ONGs na Amazônia e elas são patrocinadas por diversos membros, assim, e acaba que fica uma vigilância disfarçada, né, na Amazônia, que a gente realmente não sabe o que está acontecendo, porque tem milhares de ONGs no Brasil. O que eles estão fazendo? Pra mim, eu acho uma verdadeira mamata. Na minha opinião, eu acho que isso aí deve ser de total responsabilidade do governo brasileiro e com eventual parceria com a Pan Amazônia, que envolve sem Bolívia, contar que esse Colômbia, tipo de ONG, Peru, Gabriel, Venezuela, ele contribui também para espionagem industrial, para tirar isso. materiais do Brasil, patentes de remédio. Já tem até o caso famoso, né, se eu não estou enganado, do Guaraná ou do açaí, que foi patenteado no exterior, sendo ele brasileiro. É a famosa biopirataria. Biopirataria, isso. Bem interessante também, bem comum também de ONG cometerem isso. Aqui no Brasil isso é muito interessante, porque a Amazônia é um território, não só a Amazônia como parte do Brasil, principalmente a Amazônia, é um território inexplorado, possuidor de terras raras. Essas terras raras são matérias-primas necessárias para a indústria, vitais para a indústria dos países desenvolvidos, e com isso, boa parte dessas ONGs fazem monitoramento e fazem projetos em regiões que já foram confirmadas a existência de grandes quantidades de nióbio, de grafeno e de outros materiais importantíssimos dentro da Amazônia, importantíssimos para a indústria. Não só isso, não só as terras raras, mas também as plantas, plantas necessárias para fitoterapia, que é a utilização de tratamentos a partir de extratos oriundos de plantas. Essas plantas exóticas que existem na Amazônia são importantíssimas
para a indústria farmacêutica do exterior para utilização e criação de fitoterápicos. Ou seja, ao mesmo tempo que essas ONGs ditam preservar, elas fazem um grande monitoramento em regiões que já foram confirmadas a existência, não só de minerais, mas como também de plantas exóticas. Ou seja, é como se eles estivessem fazendo um monitoramento e uma preservação, entre aspas, de um local que praticamente compraram. Eles só estão esperando grosso a modo, né? oportunidade. Eles estão preservando o capital investido, né? Exatamente. Entendeu? Não tem muito. Investimento a longo prazo. É um investimento a longo prazo, né? Um funding low. É bem interessante. São falar. Sentinela alerta! Como nós, como brasileiros, podemos defender a nossa, seja ela da invasão propriamente. Como que a gente pode se defender dela, né? Defender da interferência estrangeira? Bom, eu acho que isso aborda muita questão do direito internacional, sabe? Porque na nossa Constituição, na verdade no artigo 20 dela, do 20 ao 24, você olha quais são os bens da União. E os bens da União tá lá falando. O mar, os recursos minerais do subsolo, são todos esses que compõem o que é o Brasil. Depois vocês dão uma olhada, do artigo 20 ao artigo 24. Então, é uma questão de soberania que a gente tem que zelar por ela, de qualquer forma. O Exército tem um contingente de cerca de 50 mil, pelo que eu não me engano, tem um contingente de 50 mil de prontidão para a Amazônia, de soldados e oficiais ativos, dispõe de diversos equipamentos e, para o direito internacional, o Brasil deve liderar, como o Brasil tem o maior pedaço da floresta amazônica, tem 60% da Amazônia é brasileira, 40% é divididos em tanto de país pequeno e tudo mais. Porém, como o Brasil tem a maioria esmagadora, a gente tem um poder maior em fazer um tratado na Transamazônica. A gente tem um poder de cobrar mais atuação e uma defesa dela maior, que inclusive muitos países sul-americanos estão dispostos a ajudar a gente. Só que, mais uma vez, como a geopolítica é um jogo de interesses, a gente tem que ficar de olho, apesar de toda a ajuda que a gente recebe. Isso é uma coisa básica que todo Estado dotado de soberania deve zelar, que é a vigilância sempre, né? Do que está acontecendo no mundo e uma provável invasão. Só complementando, é o artigo 20, tá? As terras devolutivas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. É isso o que fala. É um dever cívico do brasileiro realmente defender o pedaço de terra da União, que é de todos os brasileiros, afinal de contas, né? E também um investimento pesado no IBAMA, ao meu ver, né? Que, infelizmente, Bolsonaro, o presidente da República Bolsonaro, tem uma visão meio negativa do IBAMA. Construída por eles mesmos também, assim, opinião pessoal minha. Por alguma parte, eles deixaram a desejar em alguma forma, né, pela fiscalização, porém eu não vejo sentido em cortar verbas ou contingenciar verbas do IBAMA, que é o órgão fiscalizador de toda a área brasileira, né? Sim, claro. E isso realmente é um diferencial nessa questão. Lembrando que é necessário para a defesa da Amazônia e para garantir que a Amazônia continue sendo dos brasileiros, são necessários, primeiramente, a Amazônia é um território muito despopulado, é um território muito... Todo o entorno, né, a região norte do país é uma região muito menos populada, facilitando a entrada de carregamentos ilícitos. O contrabando, né, é muito presente na região da Amazônia, uma fronteira que deve ser constantemente vigiada e é necessário atenção especial na região norte do país devido ao fato de ser muito pouco populada.
Então, é necessário, hoje em dia, de maneira sustentável, obviamente, popular a região norte do país, a fim de diminuir a carga em cima das Forças Armadas e assim poder estar, em conjunto com as cidades que foram informadas, tá iniciando um projeto de controle de fronteira, muito parecido com o que é feito na região sul do país, por exemplo, e outros. Esse que é muito fraco atualmente por ser uma região muito pouco populada, então... E muito grande, muito né? grande. Realmente é a maior região do Difícil Brasil. acesso. Difícil acesso, realmente o controle dela é bastante É necessário o aumento do investimento nas Forças Armadas, pelo menos uns 5% do PIB deve ser investido nas Forças Armadas a fim de ter uma melhor manutenção e a fim de alavancar os projetos da Força Aérea, do Exército e da Marinha. A Marinha agora está com um projeto de fazer a sua própria corveta. E esse projeto está aí há anos e precisa ser alavancado pelo país a fim de produzir diversas corvetas para garantir a nossa soberania na Amazônia, pelo mar. A fim de garantir também a soberania da Amazônia, é necessário investir no projeto do submarino brasileiro, do submarino nuclear, do submarino convencional, a fim de estar produzindo diversos submarinos para poder estar fazendo a patrulha dos mares brasileiros. Isso é vital. É necessário o Brasil focar totalmente na preservação, não só na preservação, mas como a defesa do seu território, da joia brasileira que é a Amazônia, como o doutor Enéas dizia. O doutor Enéas alertou a todos os brasileiros nos anos 2000 e foi dado como louco. É necessário defender a Amazônia com todos os meios que forem possíveis. E é isso que deve ser feito atualmente. Estamos colhendo do que plantamos. Demos pouca atenção à Amazônia, demos pouca atenção a essa região e deixamos países colonialistas, países da Europa, que pouco sabem pouco podem falar sobre ambientalismo, pois são os países que mais poluem, mais depositam CO2, gás carbônico na atmosfera. Deixamos eles falarem por nós, deixamos eles falarem pelos brasileiros que devem garantir a sua soberania na Amazônia, para que no futuro nossos filhos, nossos netos possam desfrutar dos bens que estão na Amazônia, não só dos minérios, não só do petróleo que foi encontrado, não só desses tipos de riquezas, mas também das plantas que possam estar trazendo tratamentos para o povo brasileiro, da fauna e flora. Tudo isso é vantajoso para nós brasileiros. Nós brasileiros devemos garantir que os países imperialistas da Europa, que os Estados Unidos, que outros países que venham a ter um interesse predatório em cima da Amazônia não consigam atingir os seus objetivos, porque é necessário, porque a Europa não possui mais o mesmo número de florestas que possuía antigamente, a fim de sustentar a produção de matéria-prima, a fim de deixar a sua indústria a todo vapor. Então, eles vão buscar em países em desenvolvimento essa matéria-prima necessária, a um preço barato. É o caso da França, né, que ela está convocando a liderança, né, do G7 a discutir a questão amazônica, né? Mais uma vez, os globalistas discutem essa questão como Al Gore fez, Mikhail Gorbachev fez no passado, né? Tem todo o interesse por trás, seja ele nos recursos naturais e também acabar com um acordo recente, né, que é o Mercosul e a União Europeia. Como todo mundo sabe, o Macron, de quase 70%, não, na verdade, 60 e poucos por cento de aprovação. Hoje ele está com, se não me engano, eu olhei esses dias, ele está com 25% de aprovação, né? Então, numa medida de querer defender ali e angariar mais alguns votos, né, mais popularidade, ele quer agora faz esse alarde todo para pressionar os países europeus a desistirem do acordo que o Mercosul e a União Europeia fizeram. Que, como todo mundo sabe, a agricultura francesa ela é totalmente, não só francesa, mas europeia, totalmente subsidiada pelo governo deles. Exato. Isso, mais uma vez, isso não é totalmente errado, porém, isso pra gente que está
como nós estamos na condição de exportar para eles, é ruim para a gente, né? Se eles quiserem acabar com o acordo. Então, isso aí foi uma jogada, na verdade, de prejudicar nossos agricultores que estavam esperando vender matéria-prima para lá e agricultura para lá, tanto carne, insumos agrícolas, etc., para ir tentar fortalecer os deles lá e ganhar mais votos. Porém, mais uma vez, isso aí é uma tática de desviar o foco, né? Que o pessoal faz lá, desviar o foco numa coisa para, na verdade, chegar à tona o que mais importa, que é o dinheiro mesmo. Eles não estão nem aí para a questão amazônica, para preservação ambiental. O cara fez um tweet lá usando foto errada, foto de 30 anos atrás, falando lá que a Amazônia produz 20% do oxigênio. Mentira. Fez lá falando que a Casa Nossa... A Guiana Francesa deve ter 0,5% da Amazônia, né? Então, o cara não é nossa, não. É um puxadinho ali que é seu só. Então ele tá falando demais e mostrando... E o governo também brasileiro tem que estar atento a essa noção aí, porque pelo que parece está faltando estratégia do que faltando postura diplomática. Quais serão os próximos passos, né? Porque isso é uma questão meio delicada aí na geopolítica. O Bolsonaro tem que ficar ligado. Sentinela alerta! Utilizando uma política bem já famosa de desvio, né, de atacar um espantalho, desviar a atenção. Desviar a atenção Sim. do eleitorado para outro foco, né, um foco mais internacional, assim. A questão do governo brasileiro, da forma que agiram, assim, não me deixou de forma alguma insatisfeito. Pelo contrário, me deixou até alegre. A forma mostrar a verdade, a forma que eles estão fazendo. Lógico, pode também ser tão fechado, mostrar que os franceses, eu tô vendo com bons olhos, estão agindo. Pelo menos lembrar que a Amazônia brasileira é algo formidável, assim. O que você acha dessa reação do governo brasileiro no momento? Assim, a reação do governo brasileiro, mais do que compreensível, vindo da parte dos generais brasileiros, diversos outros oficiais que declararam total apoio na defesa da Amazônia e que é necessário estar de prontidão para se caso houvesse uma intervenção. Isso é mais do que compreensível. E da parte do Jair Bolsonaro, faltou um pouco mais de firmeza nas declarações, um pouco mais de autoafirmação a fim de garantir a posição do Brasil nessa crise diplomática. Apesar de que logo após as declarações do Macron, a declaração do Bolsonaro sim foi muito boa, rebatendo o que havia sido dito, porém era necessário uma maior autoafirmação, pois o Jair Bolsonaro deixou muito a desejar nesse quesito, deixando muita oportunidade para que outros países falassem pelo Brasil, mesmo que apoiando. Eu concordo com você. Deixou brecha a outros falarem pelo Brasil. Isso não é rentável para nossa política. Nós precisamos nos afirmar. É óbvio, nós precisamos de aliados. É necessário, sim, possuir aliados, aqueles que contribuem, aqueles que agregam para nosso país, respeitando a nossa soberania. Sim, são muito bem-vindos. Só que é necessário do nosso país perceber, é necessário do nosso presidente, é necessário de nossos diplomatas perceberem que nosso país deve ter uma posição de destaque nesse tipo de crise. Nosso país deve estar pronto, diplomaticamente e militarmente, a responder a um ataque à nossa soberania. Então é necessário, sim, era necessário uma melhor postura de Jair Bolsonaro nesse caso. A postura foi boa, mas faltou firmeza, faltou muita firmeza nesse caso. Vendo por esse lado é bem Se interessante. quisermos ser o... Não tenho que discordar de você, José. Você ia dizer? Continua, Gabriel. Você ia dizer outra coisa. Porque seu áudio cortou pra mim. Enfim. É porque se o Brasil quiser ter uma posição
destaque, né, na Transamazônica, como a floresta compreendida por inteira, né, a gente tem que mostrar que a gente está pronto para defender o maior pedaço dela, porque um ataque à Amazônia brasileira não é só pelos países periféricos que estão fazendo fronteira, um ataque à Amazônia brasileira é um ataque também a eles, indireto, porque acaba refletindo neles também, por nós termos o maior pedaço. E se a gente demonstrar lerdeza, né, a falta de firmeza nisso, os outros países vão acabar falando por nós. É isso que o Joaci falou aí, basicamente. Realmente, a gente precisa ter a nossa própria voz, né? Não deixar os Estados Unidos e a China não pode falar pela gente. Ser um país que fica atrás de seus donos, entre aspas. Realmente. Nós temos que ser um país que nos afirmamos, dá o devido parecer na comunidade internacional de que nós somos um país soberano, não um país de terceiro mundo, mas sim um país com extremo potencial de se tornar uma potência. Isso é necessário, então, essa mudança de visão de todo o povo brasileiro. Vocês têm algo mais a acrescentar, Gabriel, Joacir? Não, por mim, creio que o assunto foi muito fecundo e não possuo nada mais a acrescentar. O que eu vou falar agora é pra gente esperar um pouco do continuar da história, porque ainda tem... Bolsonaro disse que quer investigar como que se deu essas queimadas aí e tudo mais, que é os dados mais atualizados. A gente tem que esperar isso acabar o mês. E dependendo da forma que isso se desenrolar, nós voltamos a discussão para uma parte 2. Precisa terminar o desenrolar dela. Verdade. Sim, Concordo comigo? Concordo com isso. Porque tem muita coisa ainda para acontecer, a reunião do G7 ainda não acabou e tudo mais, né? Sim. Então tá. Eu vou deixar você terminar a sua ideia, Gabriel, caso queira. Agora eu quero Muito só obrigado. mesmo Pode falar. finalizar mesmo o papo, porque eu acho que já foi apresentado tudo, de todas as informações que a gente tem até então sobre a crise das queimadas na Amazônia e a repercussão mundial. Então, já quero despedir aqui do pessoal e agradecer ao Joacia, ao Roberto e aos editores, que é no caso o André, né? Agradecer pela boa conversa e um bom dia, uma boa tarde, boa noite aí pro pessoal que nos ouvir, a voz do Sigma. E quero também agradecer ao Roberto e ao Gabriel, ao Roberto pelo convite e ao Gabriel pela sua participação nesse debate bem promissor e que nos levou a discutir questões muito delicadas e muito importantes para o nosso país. Estou aqui no aguardo da continuação dessa crise e convido a todos vocês, ouvintes do nosso podcast, que também acompanhem atentamente o decorrer dos eventos, estejam atentos ao que vai ocorrer na reunião do G7 e aguardo vocês a uma possível parte 2. Foi uma honra estar participando do Voz do Sigma. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes. Não tenho mais nada a acrescentar, realmente foi uma conversa excelente. Eu estendo o convite para uma parte 2, assim que essa situação for resolvida ou não, ou caso ela seja esquecida, nós estaremos aqui para lembrar. Agradeço a você, nosso querido ouvinte da Voz do Sigma, e espero vocês para um próximo episódio. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus esteja com vocês. Muito obrigado mais uma vez.